E aí, pessoal? Olha só, o mundo parece cada vez mais uma loucura, né? Cheio de incerteza, de caos. Mas e se a gente pudesse não só sobreviver a isso, mas prosperar? A nossa análise de hoje vai fundo numa ideia simplesmente revolucionária de Nassim Nicholas Taleb, a antifragilidade. A gente vai descobrir junto como usar a desordem a nosso favor. Tá, essa frase aqui, de cara, ela parece meio estranha, né? Poxa, a vida inteira a gente aprendeu que ser forte e ser robusto é o objetivo final. Mas o que o Taleb diz é que isso, na verdade, é uma armadilha. Vamos entender por que só aguentar porrada pode ser, no fim das contas, a coisa mais frágil que existe. O grande vilão aqui é o tempo. Pensa bem, a longo prazo, o tempo quebra tudo que é só robusto. Cedo ou tarde aparece um problema, um choque forte o suficiente para derrubar qualquer coisa. Pode ser um império, uma empresa gigante. A simples resistência não garante nada, porque, o inesperado sempre dá um jeito de aparecer. E o melhor exemplo disso é a própria natureza. Ela não joga na defesa de jeito nenhum. Um incêndio na floresta renova o solo. Predadores eliminam os mais fracos e, no processo, fortalecem a espécie inteira. A natureza, ela usa o estresse, a desordem, como se fosse uma ferramenta para evoluir, para ficar mais forte. Ela literalmente lucra com o caos. Ok, se ser robusto não é o ideal, então qual é a saída? É aqui que o Taleb apresenta a tríade. É um modelo, cara, genial para a gente entender como qualquer coisa, uma pessoa, um negócio, um país, reage ao estresse e à volatilidade do mundo. E, para deixar isso bem claro, a mitologia ajuda bastante. O frágil é como a espada de Damocles, sabe? Aquela que fica pendurada por um único fio de cabelo. Qualquer coisinha, qualquer estresse, ela quebra. Já o robusto, ele é a fênix, aguenta o fogo, renasce das cinzas, mas volta a ser exatamente o que era antes. Ele não melhora, ele só se recupera. E aí, chegamos no antifrágil. A imagem perfeita é a hidra. Você vai lá e corta uma cabeça dela. E o que acontece? Duas mais fortes ainda nascem no lugar. Ela não só sobrevive ao ataque, ela usa o ataque para ficar mais poderosa. E essa é a grande virada de chave, a capacidade de lucrar com o dano, de se beneficiar da desordem. Certo, mitologia é legal, mas vamos trazer isso para a nossa vida. Como é que isso funciona no mundo real? A ideia é que o estresse, os erros, o caos, claro, até um certo ponto, não são só destrutivos. Eles são fontes riquíssimas de informação e de crescimento. Essa pergunta aqui vai direto no ponto. A nossa tendência é sempre buscar o conforto, a estabilidade. Mas será que as grandes ideias, as grandes inovações, nascem mesmo nesse ambiente tão controlado? E a resposta do Taleb é provocadora, para dizer o mínimo. Inovação, sofisticação, nada disso nasce de um plano perfeito numa sala com ar-condicionado. Nasce da necessidade, da tentativa e erro, da briga para resolver um problema que está ali, na sua frente. Aquela velha história, a necessidade é a mãe da invenção. E a gente vê esse padrão o tempo todo. Aprender um idioma é muito mais rápido quando se está morando no país, passando perrengue. Uma crise econômica elimina as empresas que já não iam bem e abre espaço para as mais espertas. Uma polêmica pode dar muito mais visibilidade para um artista. E o nosso próprio corpo, precisa de estresse, de exercício para ficar forte. Ficar parado só atrofia. Isso vale demais para as nossas carreiras. Um emprego onde um único erro pode acabar com tudo, isso é frágil. Agora, pensa na carreira de um escritor, um taxista, um criador de conteúdo. A variabilidade, os imprevistos e até mesmo as críticas podem, na verdade, trazer mais clientes, mais atenção. Isso fortalece a posição da pessoa. A teoria é fantástica, sem dúvida, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente aplica isso de verdade? Bem, o livro dá algumas estratégias bem concretas para a gente construir antifragilidade nas nossas finanças, na saúde, na vida. A primeira delas é a estratégia Barbell, que é como se fosse um halter de academia. A ideia é fugir do meio termo, sabe? Aquela área cinzenta onde os riscos são difíceis de medir. Ao invés disso, a gente divide tudo em dois extremos bem opostos. Funciona assim: imagina que 90% do seu dinheiro, do seu esforço, está em algo ultra seguro, à prova de desastres. E os outros 10%? Esses você usa para apostar alto, em coisas de altíssimo risco, mas com potencial de ganho absurdo. Com isso, o máximo que você pode perder é limitado, mas o
O ganho pode ser ilimitado. Você se protege da ruína e se abre para uma sorte grande. A segunda estratégia é a via negativa. É uma sabedoria que diz o seguinte: muitas vezes a gente melhora as coisas não colocando mais coisas, mas tirando o que atrapalha. É o conhecimento pela subtração. Olha que interessante. É muito mais fácil a gente saber o que faz mal do que prever o que vai fazer bem. Para ter mais saúde, em vez de tomar um suplemento da moda, que tal simplesmente cortar o açúcar? Para ter mais foco, em vez de baixar um app novo, que tal deletar as redes sociais do celular? Remover o que te enfraquece é o caminho mais garantido para se fortalecer. E para fechar, a antifragilidade não é só uma estratégia de vida, ela vira quase um princípio ético. É sobre ter pele em jogo, ou seja, assumir a responsabilidade pelas próprias atitudes e opiniões, num mundo que é, por natureza, incerto. A ideia aqui é muito poderosa. Só dê opiniões ou conselhos se estiver disposto a sofrer as consequências se estiver errado. Pensa num burocrata que toma uma decisão que afeta a vida de milhares de pessoas. Mas, se algo der errado, nada acontece com ele. Ele não tem pele em jogo. A verdadeira honra, a verdadeira sabedoria, vem de se expor pessoalmente aos resultados. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Onde será que a nossa busca maluca por segurança, por conforto, por previsibilidade pode estar, ironicamente, nos deixando mais fracos, mais vulneráveis para o próximo grande imprevisto que, com certeza, vai chegar? Este roteiro e esta apresentação foram realizados aqui pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. Este é um canal feito para quem, assim como a gente, busca entender o mundo por novas perspectivas. Se essa análise trouxe algum valor, se abriu alguma ideia nova, a gente pede para que curta, comente, compartilhe com alguém e, o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Esse apoio é o que nos permite continuar. É fundamental para nós. Muito, muito obrigada pela atenção.